No vídeo anterior nós vimos os percursos, né? Que você pode ter em uma árvore: percurso pré-ordem, pós-ordem e em ordem, de forma recursiva. Hoje daremos continuidade a esse estudo. Vamos implementar o pré-ordem de maneira iterativa. As funções recursivas utilizam uma pilha de execução. O que eu quero dizer com isso? Imagina que aqui é uma função recursiva. Ela vai fazer várias chamadas até quando ela encontrar o que nós chamamos de quê? De caso base ou condição de parada. É no caso base que eu vou parar a minha recursão, vou retornar a um nível, resolver esse problema. O que eu consegui aqui eu mando para esse nível, resolvo aqui, mando para esse nível, resolvo aqui. O que eu consegui mando para esse nível, resolvo aqui e mando para cá e resolvo o problema final. Como já foi visto nessa disciplina e em outras disciplinas, o que é recursão. Tá? Então isso aqui a gente chama de pilha de execução. Pilha de execução. Muito bem. Então uma função recursiva, você tem pilhas de execução para gerenciar os percursos realizados. Para realizarmos o percurso em pré-ordem de maneira não recursiva, precisamos utilizar uma estrutura auxiliar que funcione como uma pilha de execução. Isto é, utilizaremos uma pilha, propriamente dita. A ideia geral. Qual que é a nossa ideia geral? Criarmos uma pilha e inserirmos o nó raiz nela. Lembra de pilha, né? Que é um lifo. List-in, né? Só para relembrar vocês, lifo. Last in, first out. O último a entrar é o primeiro a sair. Enquanto a pilha não estiver vazia, retiramos o nó do seu topo, imprimimos o seu valor, inserimos seus filhos, se existirem na pilha, né? Se aquele nó em particular tiver filhos. Também aquele nó em particular pode ser uma folha, ou seja, não tem filhos. Então vamos à nossa implementação. Como sempre, olha isso aqui que bonito. Eu vou começar pela raiz. Então, void, pré-ordem não recursiva. Lembra, você tem que lembrar lá a pilha, como nós usamos a pilha. Nós vamos implementar a pilha aqui. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, verificar se a raiz existe. Se ela não existe, eu vou retornar para sair dessa função. Porque não tem, se eu não tenho uma raiz, não tem árvore. Então não tem um porquê eu executar. Então isso aqui faz sair da função. Bom, vou criar uma estrutura pilha, que eu chamei de PI. Vocês já viram como monta a pilha em aulas anteriores. Vou inicializar essa pilha. Também vocês já viram como inicializa uma pilha, então eu não vou entrar em detalhes, tá? Vou dar um push na pilha. Para que eu push? Para eu inserir a raiz da minha pilha. Aí que vem inserir a raiz. Agora eu criei um point atual. Lembra que point
é a estrutura de dados para o nosso nó, tá? Chamei de atual para dizer que é o nó atual que eu vou inserir na pilha. Olha só, enquanto pilha não is empty. Is empty é vazia, é aquela famosa função que vocês já falei aqui também, que verifica que a minha pilha está vazia. Chamei de is empty. Então eu passo a pilha para ela e ela verifica se a pilha está cheia ou se está vazia, tá? Ou seja, quando se minha pilha for null, ela está vazia. Aí eu vou dar um pup, né? Eu vou dar um atual pup pi, né? Vou imprimir o valor da chave atual, tá? Lembra-se que você pode usar o %d ou %i para representar um inteiro. Lembra que nossa pilha é de números inteiros lá, volta lá atrás, nossa árvore, aliás, né? Se a meu nó atual, que aponta para a direita, se eu tenho direito, se eu tenho um nó à direita, eu vou dar um push e vou dar um push no atual na minha pilha. Se ele está à esquerda, eu vou dar um push à esquerda. Lembrando que a gente está usando pré-ordem, né? O que é pré-ordem? Raiz, lado esquerdo e lado direito. Isso aqui é só para eu preencher. Estou preenchendo lá a minha pilha, tá? Veja, o while, enquanto a pilha não for vazia, eu vou repetir isso, tá? Isso aqui é como se fosse a raiz de cada nó, tá? Lembrando que eu tenho a minha árvore da seguinte forma. Tá? Se eu desço a esse nível, esse cara aqui vai ser o meu atual ou vai ser a minha raiz, como no exercício anterior, tá? Então agora, e por fim eu pulo uma linha no print n. Agora vamos ver um exemplo. Primeira coisa, eu tenho que ter a minha árvore carregada, tá? Se a minha árvore não estiver carregada, coisa não funciona. Então vamos lá. Lembrando da raiz. Começa pela raiz, porque eu vou passar a raiz da minha árvore. Eu vou passar a raiz da minha árvore aqui. Então vamos lá. Vamos construir a pilha. Entrei, existe raiz, então se existe raiz, esse camaradinha já era. Crio minha pilha. Tá aqui, ó. Criei minha pilha. Tá? Criei uma variável em memória para minha pilha. Tá? Vou inicializar ela. Lembra que inicializar é sempre por null. Tá? Lembra lá de pilha. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer que a minha pilha aponte para quem? Para o endereço. Olha aqui. Eu vou fazer que minha pilha aponte para o endereço 5000. Que é quem? A raiz da minha árvore. Com isso eu vou fazer que que minha pilha esteja carregada com a minha raiz. Muito bem. Quem é a raiz? 40, tá aqui. Porque aqui eu já dei um print na atual, né? Vou arrancar a raiz e aí eu vou imprimir, tá? Bom, criei um atual ali. O que eu fiz aqui? Eu dei um pup. Aonde? Na minha pilha. Arranquei a pilha. Aí eu vim pra cá, ó. Quem é o atual? É o endereço
5.000. Quem é a chave do 5.000? 40. Aí, o que eu estou fazendo recursivamente? Recursivamente não, desculpe. Estou fazendo iterativamente, né? Aí eu vou carregar o endereço 5.200, fazer a minha pilha apontar para o endereço 5.200. 5.200 é o 70, tá? Então o que acontece? Depois que eu fiz isso, eu estou fazendo isso. Atual direito. Quem que é o atual direito? É esse cara aqui, ó. Vou dar um push. Vou arrancar esse cara daí. Arrancando esse cara daí, né? Vou arrancar. Lembro, né? Quer dizer, se eu arrancar esse cara daí, o que eu estou fazendo com o push? Estou colocando ele na minha pilha, certo? Coloquei, ó, o atual é o 5.000. Então, vamos lá. Aí, ele vem pro, se existe o lado esquerdo, opa, ó o lado esquerdo aqui. Ó o lado esquerdo aqui, né? 4.800. Aí eu vou inserir. Por que que esse cara saiu na frente desse? Porque eu estou trabalhando com uma pilha, lembra? O primeiro, tudo eu vou inserir em cima. Então, inserir aqui, tá? Então perceba, se você analisar, eu estou seguindo a ordem: raiz, lado esquerdo e lado direito, que é a pré-ordem. Olha lá, aí volto e vou imprimir o 30. 40 imprimiu 30, que é a chave atual. Por quê? Ó, opa. Meu laço volta. Por que eu vou imprimir o 30? Hein? Tá vazia não, ó a minha pilha aqui. Quem que é a chave atual? Lembra, eu dou um push. Eu vou dar um pop. Vou dar um pop nesse cara, que é sempre o cara de cima da pilha. Então esse cara chama atual. Então eu vou imprimir o I, atual chave. Quem que é a chave do 4.800? É o 30. Olha lá, imprimi o 30. Como eu dei um pop aqui, o que eu fiz? Arranquei ele da pilha. Ok? Muito bem. Então tá lá. Esse cara aqui continua à direita. Tá? Muito bem. Aí eu vou inserir. Volto. Né? Aí vem aquele lance. O que eu fiz aqui? Olha, o 5.200 está aqui. Próximo dele é nu. Quem que é o 5.300? É esse cara aqui, ó. Por que eu inseri ele? Porque depois que eu imprimir, eu venho para cá. Eu vou à direita. Direita de quem? Do atual. O atual quem é? O atual que ficou é esse endereço aqui, ó. Ou seja, seria o direito do 4.800. Quem é o direito do 4.800? 5.300. Por isso que eu ponho ele aqui. Tá? Quem que é o direito, né? Joguei aqui. Agora, quem que é o esquerdo desse cara aqui? Eu não tenho esquerdo. Então eu não faço nada. Aí a gente vai pular aí. Volta pro laço. A minha pilha não está vazia. O que acontece? Imprimiu 35. Por que eu imprimi o 35? Vamos voltar lá. Entro. Quem que é o pup? Pup PI. Pup PI vai ser o que está no topo. É esse cara aqui. Quem está no topo? O 35. Então eu vou dar um pup nele, que significa eu tirar ele daqui, e vou imprimir ele nessa linha aqui. Olha lá. Imprimi. Beleza. Praticamente o lado esquerdo da minha árvore está analisado. Agora vamos para o lado direito. Vamos ver
que o algoritmo me diz? Claro que eu vou voltar para cá, né? Meu laço volta para cá e arranca quem? Arranca quem estava lá, que é, vamos voltar aqui, 5.200. Eu vou arrancar esse cara aqui e imprimo ele. Lembra que o atual, esse atual é o endereço 5.200. Então, vamos ver o que a gente vai fazer. O atual é 5.200. Ele tem lado direito? Tem, olha aqui o lado direito. Então eu vou dar um push no lado direito, né? Vou dar um push atual direito. Ou seja, vou inserir, vou pegar esse cara aqui e colocar na minha pilha. Tá aí. Tá lá. Agora, vamos ver aqui. Existe o lado esquerdo? Existe, olha o lado esquerdo aqui. Vou dar um push nele, do atual. Porque quem é o atual? Continua sendo esse. Olha ele lá. Muito bem. O que vai acontecer? Laço, 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 laço. Vem para cá. Atual é igual a PI. Lembra que eu sempre pego do topo. Quem que está no meu topo? O endereço 8.220. Que tem essa informação. Que tem o 4.900. Ó, 4.900 está aqui. Então qual é a ideia? Vou arrancar ele e vou imprimir ele. Vou imprimir o atual. Então, olha lá. E arranquei ele de lá. Agora, lembre que o atual está aqui. Esse se tornou o atual do momento, né? Minto, né? Então, quem que ficou atual? Então tá aqui. Atual à direita, eu tenho uma atual à direita? Tem esse cara aqui, ó. Arranco ele. Aí a minha pilha ficou com um valor nu. Quando eu voltar para cá, essa função vai verificar se é nu. Nu é vazio. Então, termino aqui. Olha aqui, ó. Termino aqui. Vamos voltar aqui só para fechar esse assunto. Terminei aqui. Por quê? Porque nu é vazio. Aqui vai falso, sai fora da minha função. Lembrando que o pré-ordem é raiz, esquerdo e direito. Então, 40, 30. Não tenho nada aqui, 35. Volto para a raiz, já está analisada, vou para o lado direito, 70. Tá lá. Vou para o lado esquerdo, 45. Vou para o lado direito, 65. Está em pré-ordem. Agora vamos ver como funciona a implementação em nível. Lembra que a árvore tem seu nível. Precisamos imprimir os elementos um nível de cada vez, né? Nós já vimos isso na primeira aula de árvore. Revise lá. De cima para baixo e da esquerda para a direita. De cima para baixo, da raiz até as folhas, e da esquerda para a direita. Só podemos imprimir elementos do próximo nível, após imprimir todos os elementos do nível atual. Então eu visito o nível, imprimo eles todos e aí eu vou para o próximo. Assim, ao visitar elementos, temos que enfileirar seus filhos para serem exibidos após os demais elementos que já estiverem na fila. Ideia geral: criarmos uma fila e inserirmos o nó raiz. Aí você vê como é importante você ter os conceitos de pilha e de fila muito bem definidos. Enquanto a fila não estiver vazia, retiramos o nó do seu início, imprimimos o seu valor e inserimos seus filhos se existirem na fila. Claro, porque eu já falei, como falei anteriormente, o meu nó pode ser folha, ou seja, não tem filhos. Só relembrando,
A fila, a gente fala que é um FIFO. É um primeiro que entra, é o primeiro que sai. É diferente da pilha. Então vamos lá. Como nós fizemos no outro, vamos implementar incrementalmente essa função. Só relembrando, eu passo a raiz como sempre. Tá? Então, vou verificar se eu tenho raiz. Se eu não tenho raiz, isso aqui vai fazer eu sair do meu programa. Do meu programa não, da minha função. Crio uma fila F. Relembrando, senhores, porque nós já vimos fila. Revisem o material anterior. Criei um F, que é uma fila. Vou inicializar a minha fila. Lembra que a gente inicializa com nu, né? É uma função de inicialização. Vou inserir a raiz na minha fila. Crio um nó atual. Enquanto eu tenho f.início, enquanto o início da minha fila não for vazio, ou seja, não for null, eu vou repetir esse laço. Criei uma função sair da fila, que é um retira elemento da fila. Nós vimos isso como retira anteriormente. É só o nome da função que é diferente. Você passa o elemento que você quer retirar. Na verdade, você passa a fila, né? E porque a fila sempre vai retirar do início. Imprime o atual, né? A chave do atual, onde você está analisando. Você vai fazer uma verificação do atual à esquerda e à direita, tá? Ou seja, você vai inserir a direita na fila e o elemento esquerdo também na fila. Porque lembra, a gente tem nossa árvore já implementada. E eu tenho que pegar os elementos da árvore e transformar em elementos de fila. Você tem que lembrar o seguinte: por que fila? É uma coisa até óbvia, né? Imagina que eu tenho isso aqui, né? Então, o nível, a ideia do nível é você trabalhar assim, né? Então, pegamos aqui nosso exemplo, a minha fila 40, 30, 35, 70, 45, 65. Vamos lá. Então, começamos, mandamos aí o nosso endereço raiz, nosso nó raiz pelo endereço. Crio aqui a meu endereço de memória fila. Lembra que você tem uma malloc, tem tudo aquilo que você tem que relembrar para implementar. Aí aqui eu inicializo. O inicializa simplesmente é você atribuir null para minha fila. E aí eu vou jogar ele como primeiro elemento minha raiz, né? Veja, eu apontei o que? O endereço. Eu criei um endereço de memória para esse elemento. E aí eu aponto o ponteiro 500, que é justamente esse cara aqui. Deixa eu mudar de cor. Tá? Então eu apontei a árvore. Então eu estou aqui. Então veja, como eu apontei a árvore, isso aqui é uma verdade, porque a minha fila tem um início. O que eu fiz aqui? Então o que eu tenho agora? Minha fila tem um início. Agora eu vou entrar para cá, ó. Atual é igual a sair fila, ou seja, eu vou retirar o elemento atual. Quem é o elemento atual? Olha que belezinha, esse cara aqui, ó. Tá? Esse cara aqui. E eu vou imprimir a chave do atual. Então, ó, paguei ele e imprimi aqui embaixo. Agora vamos analisar lado esquerdo e lado direito. Vamos para a fila. Então estou pegando,
tô nesse ponto aqui. O meu atual é esse cara aqui. Se eu tenho esquerdo, opa, tenho esquerdo? Tenho. Tenho direito? Tenho, né? Então, se eu tenho esquerdo, eu vou pegar o elemento esquerdo do atual e vou inserir na fila. Se eu tenho direito, eu vou pegar o elemento, então aqui o elemento esquerdo e aqui o elemento direito do atual e vou inserir na fila. Então inseri quem? O endereço 4800, que é justamente o meu esquerdo. Então eu vou fazer uma flecha para indicar isso. Agora, se eu tenho direito, Tenho. Por que eu vou trabalhar desse jeito? Porque eu estou trabalhando em nível. Vou pegar o endereço desse elemento, que é o 5200, e também vou inserir na minha fila. Tá aí. Beleza. Aí o que acontece? Vamos para o laço. F tem início. Opa, olha o primeiro elemento aqui. É o primeiro que entra, o primeiro que sai. Então, tem. Mas vamos com calma. Então eu vou arrancar esse elemento. Vou arrancar ele e vou imprimir ele. Que no caso 4800 é o 30. Olha, arranquei ele e imprimi aqui o 30. Tá? Quem que é o atual? Né? O atual, voltando aqui, é o 30. E a mesma coisa eu vou fazer pro direito e pro esquerdo. Ele tem esquerdo? Não, não tem esquerdo. Ele tem direito? Opa, tem direito. Mas espera aí. Né? Então olha o que acontece. Eu inseri o 5300, que é o direito dele. Tá? Vou lá pro laço. Tem início? Tem início. Atual é igual sair fila. Lembra que quando eu retiro o elemento da fila, é sempre o primeiro elemento. Então vai ser esse cara aqui, que eu vou arrancar. Esse é o atual, que é o 5200, que é esse cara aqui, ó. E aí eu vou analisar. Ele tem direito? Tem. Ele tem esquerdo? Tem. Primeiro eu vou analisar o direito, o esquerdo, depois eu analiso o direito. Então o que eu vou fazer? Vou tirar ele e vou inserir o 45, porque é ele que está no endereço 4900, que está aqui. Ó, ranquei ele, beleza, ranquei. Agora vou analisar, imprimir ele, né? Claro. Agora eu vou inserir. Vou inserir o que? O que está à esquerda. Ele tem a direita? Opa, claro que tem. Inserir o à direita. Bom, terminando isso, a gente volta para o laço. Quem que é o atual? Atual é sempre quem está no topo. Para mim. Eu vou arrancar esse cara. E imprimo 35. Né? Quem que é o atual? O atual foi o 8300. Minto, o 5300. 5300 tem esquerda? Não. Tem a direita? Não. Então volto para lá. Tem o inicial? Tem, olha aqui o meu inicial. Então esse vai ser o meu atual. Tá? Vou arrancar ele. Lembra que eu estou aqui. E vou analisar se ele tem direita, se ele tem esquerda. Ele não tem direita nem esquerda. Então eu vou imprimir o 45 e arranco ele de lá. Eu não faço isso nem isso porque ele não tem é null e null, o esquerdo e direito dele. Muito bem.
volto para o laço, F início. Tem início? Tem, tá aqui, ó. Esse cara vai ser o meu atual agora. Vou arrancar ele e vou verificar. Tem o esquerdo? Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui. Não, não tem esquerdo e não tem direito. Então, olha, arranco, finalizou, volto aqui, aí eu vou verificar. Tem início? Não, não tem nenhum elemento, porque a minha fila está vazia. Caiu fora. Tá aí o análise por nível, né? Então você pode ver que eu analisei aqui a raiz 40, depois eu analiso 30 e 70, depois eu analiso o outro nível, que é 35, que está do lado esquerdo, 45 e 65, que está do lado direito. Então percorremos por nível. E com isso a gente conclui essa questão de percurso. Nós vimos percurso pré-ordem, em ordem e pós-ordem na forma recursiva. Vimos pré-ordem na forma iterativa e também percorremos a árvore por nível.